Eu estou lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso ultimamente. Ela parece muito prática e eu estou certa de que é verdade. Sinceramente. Ela me abastece de vida. Eu aprendi muito. Mas quando vi esta linha das palavras de Deus Todo-Poderoso, só o Cristo dos últimos dias pode dar ao homem um caminho de vida eterna. Lembrei-me que o Senhor Jesus uma vez disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, que jorre para a vida eterna. Sabemos que o Senhor Jesus é a fonte de água viva e o caminho para a vida eterna. E Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são a mesma fonte? A obra de ambos é do Espírito Santo? A obra dos dois é feita pelo mesmo Deus? Nós não entendemos. Comunguem conosco sobre isso. Exato. O Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso dizem ser o caminho para a vida eterna. Suponho que a obra e as palavras de ambos sejam do mesmo Espírito. Eu entendi corretamente? Eu acredito no Senhor há muitos anos e concluí que o Senhor Jesus é o caminho para a vida eterna. Mas vocês testemunharam que o Cristo dos últimos dias e Deus Todo-Poderoso é o caminho para a vida eterna. Isso me deixa confusa, pois nunca li a palavra de Deus Todo-Poderoso. Acho que vocês devem comungar conosco sobre por que só Deus Todo-Poderoso pode nos dar o caminho para a vida eterna. Vocês têm que nos convencer antes de aceitarmos. Isso mesmo. Se testemunharem que Deus Todo-Poderoso é o caminho para a vida eterna, nós aceitaremos. Na obra das duas encarnações de Deus, eles testemunham que são a verdade, o caminho e a vida, e caminho para a vida eterna. Eles expressam muitas verdades e realizam um estágio prático para provar que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. É o suficiente para provar que eles vêm da mesma fonte. Ambos enunciam a voz do Espírito Santo. Eles realizam a obra do mesmo Deus e ambos testemunham que Deus é a fonte de todas as formas de vida. Porque a verdade expressa por Deus é a fonte eterna da água viva, que é o rio de vida que flui de seu trono, e o caminho para a vida eterna. Isso prova ainda mais que Deus Todo-Poderoso é a segunda vinda do Senhor Jesus. E ambos são Deus realizando a obra do seu plano de gestão. O Senhor Jesus disse: eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Isso prova que o Senhor Jesus é a manifestação de Deus. O Senhor Jesus profetizou que voltaria e que encarnaria como Filho do Homem para realizar a obra de julgamento dos últimos dias. Vamos ler uma passagem de Deus Todo-Poderoso. Abram na página 1018. Jesus e eu viemos de um espírito. Embora não tenhamos relação nas nossas carnes, os nossos espíritos são um. Mesmo que o conteúdo do que nós fazemos e a obra que nós assumimos não sejam os mesmos. Nós somos semelhantes em essência. As nossas carnes tomam formas diferentes. Mas isso é devido à mudança na era e nos diferentes requisitos da nossa obra. Os nossos ministérios não são semelhantes, por isso, a obra que nós produzimos e o caráter que nós revelamos ao homem também são diferentes. Os espíritos deles são, não obstante a isso, um. Embora a obra das duas carnes encarnadas seja diferente, a essência das carnes e a fonte de sua obra são idênticas. É justo que existam para realizar dois estágios diferentes da obra. E surjam em duas eras diferentes. Não importa o que seja, as carnes encarnadas de Deus compartilham a mesma essência e a mesma origem. Esta é uma verdade que ninguém pode negar. As palavras de Deus Todo-Poderoso dizem claramente que Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são encarnações do Espírito de Deus. A única diferença é que realizam obras distintas em eras diferentes e usam nomes diversos, mas são o mesmo Deus. Agora sabemos que, nas duas vezes em que Deus encarnou, Ele testemunhou que é a fonte da água da vida e tem um suprimento infinito de água viva. Ele também testemunha que o próprio Deus é o caminho para a vida eterna.
Embora as palavras e a forma de dizer de ambos sejam ligeiramente diferentes, a essência do que dizem é idêntica. Então, qual é o caminho para a vida eterna? Como o caminho para a vida eterna e a entrada no reino dos céus estão relacionados? O Senhor Jesus disse que apenas pela obediência ao Pai Celestial as pessoas podem entrar no reino dos céus. Os que obedecem à vontade de Deus são aqueles capazes de praticar sua palavra e obedecer seus mandamentos. O Senhor Jesus ensinou que devemos amar a Deus de todo o coração, alma e mente ao próximo, como a nós mesmos. Nós colocamos essas palavras em prática? Se não praticamos essas palavras, não estamos fazendo a vontade de Deus. Se não conseguimos praticar a palavra de Deus e seguir seus mandamentos, como podemos obter o caminho para a vida eterna? Nunca obteremos. Isso mesmo. Ganhar o caminho para a vida eterna significa ganhar toda a verdade expressa por Deus para purificar e salvar a humanidade. E, finalmente, conhecer e obedecer a sua vontade. Se cremos em Deus, mas não recebemos a verdade, não mudamos nosso caráter de vida. E não obedecemos à vontade de Deus. Podemos entrar no reino dos céus? Não podemos. Os que não podem entrar no reino dos céus podem receber a vida eterna? Não podem. Aqueles que não obedecem à vontade de Deus não podem receber a vida eterna. Além disso, a Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida. Acreditar no Filho significa crer naquele que Deus enviou, no Cristo encarnado. O Senhor Jesus Cristo foi o Filho do homem. Ele retornou ao céu depois de realizar a obra da redenção. O Senhor Jesus nos prometeu que voltaria. Aceitar a volta de Cristo nos últimos dias é primordial. Qualquer pessoa que aceitar o Cristo nos últimos dias ganhará o caminho para a vida eterna. Se acreditarmos apenas no Senhor Jesus e não aceitarmos a sua segunda vinda, cortaremos nossa relação com a fonte da água viva. O Senhor Jesus ainda nos reconhecerá? Ainda obteremos a vida eterna? Mesmo crendo no Senhor, precisamos aceitar a segunda vinda do Senhor Jesus, ou seja, crer verdadeiramente no Filho. Apenas os que seguem o Cristo dos últimos dias ganharão a vida eterna. Se crermos no Senhor Jesus, mas rejeitarmos seu retorno, nossa fé será um desperdício de esforço abandonada no meio do caminho. Nunca receberemos a aprovação do Senhor Jesus. Eu também já li na Bíblia. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Acredito que crer no Senhor Jesus equivale a crer no Filho. E isso me dará a vida eterna. Mas depois de ouvir sua comunhão, eu entendi bem melhor. Temos que fazer mais do que crer no Senhor Jesus. Devemos aceitar o seu retorno para acreditar no Filho. E só assim receber a vida eterna. É verdade. Como fiéis, estamos esperando o retorno do Senhor Jesus. Podemos ganhar a vida eterna. Vocês testemunham que o Senhor Jesus retornou e trouxe com ele o caminho para a vida eterna. Se é isso mesmo, não podemos perder a oportunidade. Do contrário, nossa fé no Senhor será em vão. Sim, o caminho para a vida eterna foi concedido pelo retorno de Jesus nos últimos dias. Se reconhecermos o Senhor Jesus, mas não o seu retorno, nunca ganharemos a vida eterna. Aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é importante. Se o que você diz é verdade, se crermos no Senhor Jesus, mas não aceitarmos Deus Todo-Poderoso, nunca receberemos a vida eterna? Sim, é claro. Porque o que o Senhor Jesus realizou na Era da Graça é obra da redenção. Ele expressou verdades a respeito da redenção do homem, o que pode só ajudar as pessoas a se arrependerem de seus pecados e voltarem para Deus. Mas, como a natureza pecaminosa e corrupta do homem permanece, mesmo que os seus pecados estejam perdoados, eles ainda pecam, resistem e se rebelam contra Deus. Isso é fato. Isso prova que o Senhor Jesus realizou a obra da redenção. Apenas a obra de julgamento realizada pelo Senhor Jesus, que retornou nos últimos dias, pode salvar a humanidade, libertar o homem do pecado, da influência de Satanás, atingir a mudança de caráter e ganhá-lo para Deus. A obra de julgamento realizada pelo Senhor Jesus nos últimos dias
é essencial para a salvação da humanidade. Se aceitarmos apenas a obra de redenção do Senhor Jesus e quisermos entrar no reino dos céus sem aceitar a obra de julgamento do Senhor Jesus que retornou nos últimos dias, estaremos perdidos. Na verdade, o Senhor Jesus disse há muito tempo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Naquela época, ninguém entendeu as palavras do Senhor Jesus, porque a humanidade acabara de se colocar diante de Deus e tinha pouca estatura. Se Jesus expressasse as palavras do julgamento dos últimos dias, o homem não suportaria. Eles tiveram que esperar pela chegada de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias para expressar toda a verdade que purifica, salva e aperfeiçoa o homem. Quando ouvimos as palavras de Deus Todo-Poderoso, nós acordamos e finalmente entendemos a vontade de Deus. Por que Deus não fez diretamente a obra de julgamento dos últimos dias na Era da Graça? Qual a razão? Nunca pensei sobre isso. Porque existem 3 etapas na obra do plano de gestão de Deus para salvar a humanidade. Deus realiza a obra de julgamento nos últimos dias, como diz Deus Todo-Poderoso. Abram na página 5. Embora Jesus tenha feito muitas obras no meio dos homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelos pecados dos homens e não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Livrar o homem plenamente da influência de Satanás não apenas exigiu de Jesus tomar os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu de Deus fazer uma obra maior para livrar completamente o homem de seu caráter, a qual tem sido corrompida por Satanás. E assim, depois que o homem foi perdoado por seus pecados, Deus voltou à carne para guiar o homem até a nova era. E começou a obra do castigo e julgamento. E esta obra tem trazido o homem a um domínio superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos ainda maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. A obra de redenção do Senhor Jesus preparou o caminho para a obra de julgamento e purificação do homem nos últimos dias. A verdade que salva, transforma e aperfeiçoa o homem será expressada totalmente pelo Senhor Jesus que retornou. Essa verdade é o caminho para a vida eterna concedida ao homem por Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Se nós queremos receber o caminho para a vida eterna, a chave é aceitar a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro." Aqueles que aceitam a segunda vinda de Cristo são as virgens sábias. Após ouvirem a voz de Deus, elas vão para o banquete com o Cordeiro. Pessoas assim são abençoadas, pois seguiram os passos do Cordeiro. São os primeiros frutos purificados pelo julgamento de Deus nos últimos dias e de todos os vencedores feitos por Deus. Apenas os que aceitam a segunda vinda de Cristo ganham o caminho para a vida eterna. Depois de sua comunhão, eu entendi. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Eles são mesmo Deus. Não é contraditório que Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus digam que ambos são o caminho para a vida eterna. Antes acreditávamos que poderíamos obter a vida eterna aceitando o caminho de arrependimento do Senhor Jesus. Agora sabemos que o caminho da vida eterna é dado pela volta do Senhor Jesus nos últimos dias. Assim teremos que aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias para ganhar o caminho para a vida eterna. Sim. O Senhor Jesus realizou a obra da redenção e Deus Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento nos últimos dias. Embora eles realizem obras diferentes,
A fonte é a mesma. Por isso, o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso disseram que são o caminho para a vida eterna. Essas palavras foram ditas pelo mesmo Deus. Não é verdade que a palavra de Deus Todo-Poderoso é a água do rio da vida que jorra do trono? Isso, temos que seguir os passos do Senhor. Se não aceitarmos o caminho da vida eterna concedido por Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, não significa que nos desligamos da fonte da água viva? E Deus Todo-Poderoso não é o Salvador que esperamos há tanto tempo? Esse é um assunto sério. Com nossas almas sedentas como estão, precisamos muito do suprimento de água viva. E Deus Todo-Poderoso nos últimos dias disse verdades. Será que não é isso que precisamos? Nós devemos investigar com mais cuidado. É sim. Graças a Deus.